Olá, começa agora mais uma edição do Política em Pauta, o podcast de política do jornal Estado de Minas, sempre a cada semana comentando as informações mais importantes dos bastidores do poder aqui de Minas Gerais nas mais diferentes esferas, tanto em Belo Horizonte, nas outras cidades aqui do estado, na Assembleia Legislativa e também no que se refere às bancadas mineiras em Brasília. Meu nome é Bernardo Chilac, sou repórter de política do jornal e ao meu lado está aqui o Bruno Nogueira, meu colega de editoria. Tudo bem, Bruno? Tudo jóia, Bernardo. É um prazer estar aqui de volta. Vamos falar muito sobre Câmara, Assembleia, Governo Zema. Vamos que vamos. A gente está no final do ano, geralmente a pauta fica um pouco mais escassa, mas não é o caso dessa semana, né? A gente vai ter muito assunto, principalmente porque o nosso convidado dessa edição, jornalista e colunista de política do Estado de Minas, Orion Teixeira, já começou a semana balançando aí as redações pelo Estado e pela capital mineira, com uma informação muito importante. A gente vai falar disso e muito mais, né, Orion? Prazer estar aqui, Bernardo, Bruno, mais uma vez aqui debatendo essas questões da política, porque, como se disse, é dezembro, mas a safra continua alta ainda, quente. Vamos colher mais notícias aí. Vamos lá, o Orion foi o nosso convidado da primeira edição, ele volta agora para poder falar um pouco sobre as colunas dele. Para adiantar o nosso ouvinte, a gente vai falar em 3 blocos diferentes sobre assuntos variados. No primeiro bloco a gente vai falar de Câmara Municipal de Belo Horizonte. Tivemos essa semana a aprovação da reforma administrativa enviada pelo prefeito reeleito Fuad Noman e tivemos também a aprovação em primeiro turno de empréstimos bilionários à prefeitura e a rejeição de um projeto do executivo que dizia respeito à isenção tributária às empresas de ônibus. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a Assembleia Legislativa. A Assembleia teve a reeleição de Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho, à presidência, também a manutenção de boa parte da mesa diretora. Também na Assembleia, o governo Zema teve uma vitória importante, um projeto que já tramitava desde abril na casa, né, a mudança na contribuição dos servidores ao Instituto de Previdência, o IPSENG, e um recado da base governista ao governador, que vai ser o gancho também para a gente ir para o nosso terceiro bloco, e aí falar sobre a coluna de segunda-feira do Orion Teixeira, veiculado no Estado de Minas, que diz respeito à possível saída de Matheus Simões, vice-governador do estado, correligionário de Romeu Zema no Partido Novo, que pode estar ali acenando com o PSD, partido bastante importante e emblemático na República e também no governo de Minas Gerais. Bom, sem mais delongas, vamos começar a nossa discussão aqui na capital mineira. Vamos falar um pouco sobre Câmara Municipal, e é um assunto que a gente tem tratado pelo menos nas últimas 3 edições do Política em Pauta. A reforma administrativa do Fuad Noman foi, enfim, aprovada em segundo turno. Uma tramitação bastante rápida, né, Bruno? Houve muito barulho ali em relação às críticas, em relação, inclusive, à bancada de esquerda, que tende a ficar ao lado do prefeito, mas que tinha algumas ressalvas em relação a esse projeto. Mas, no final das contas, as 2 votações bem tranquilas para poder mudar a estrutura administrativa da cidade. Sim, foram votações bem rápidas. Acho que a Câmara está nesse esforço de zerar a pauta antes de acabar a legislatura, né? É um desejo do presidente Gabriel Azevedo. E a Câmara aprovou essa reforma administrativa sem muitas dificuldades, né? Eu acho que foram apenas 6 votos contrários, né? Havido os vereadores do Novo, que sempre fazem esse debate sobre o gasto público contra a máquina, e o Cláudio do Mundo Novo, do PL, que já se manifestava contrário a esse aumento da máquina durante a campanha, né? Era uma das bandeiras do candidato dele, o deputado estadual Bruno Engler. A Flávia Borja também votou contra, e o Wilson da Tabu, que o Wilson da Tabu, se eu não me engano, ele está saindo, né? Sim, desses o que não foi reeleito, né? Exatamente. Então, aprovou essa reforma sem muitas dificuldades, mas teve ali um debate sobre a questão da PBH Ativos, né? Que é a empresa mais ou menos responsável pelas concessões da prefeitura, os projetos de parceria público-privada, né, os PPPs, que era um debate que a esquerda fazia muito porque os sindicatos dos servidores denunciavam um aumento de poder dessa empresa, temendo privatizações de serviços, né? Talvez umas privatizações brancas aí, em alguns serviços que não tem muito como privatizar, né? Por exemplo, passando a administração de escolas para organizações da sociedade civil, né? Aquelas OSCs, e eles conseguiram retirar esses superpoderes da PBH Ativos que estaria ganhando nessa reforma administrativa. Então, acho que foi uma reforma bem tranquila, e o prefeito já inicia o próximo ano, né, com a sua cara, né, a gestão da sua cara. Precisou o fato de ser reeleito, né, Orion, para ele conseguir aprovar essa reforma administrativa que ele já tinha tentado
2 vezes antes na Câmara, e que é uma reforma bastante importante para o novo mandato, né? O Fuad, enfim, vai poder tocar a prefeitura ali com esse ar autoral que ele mesmo disse que gostaria logo depois de vencer nas urnas. Nada como uma vitória para espantar os fantasmas e o pessimismo, né? Agora, curiosamente, viu, Bruno? Essa votação foi mais tranquila, mais pacificada, porque a política entrou nessa questão e foi exatamente esse assunto que nós vamos falar depois no terceiro tema, vou puxar um pouco para cá, essa reaproximação do PSD, do Fuad, com o Partido Novo do governador. Né? Naquela mesma segunda-feira que iniciou essa votação, quando saiu aquela notícia nossa de que o vice-governador estava discutindo uma aproximação com o PSD, até no sentido eleitoral mesmo, né? Os vereadores do Novo receberam a ligação. Né? Foi uma ligação do secretário da Casa Civil, não, secretário de Governo, Valadares, falando com as vereadoras, pedindo para não endurecer com o prefeito, com os projetos do prefeito, para ter um pouco mais de boa vontade. O que elas fizeram? A contragosto, naturalmente, né? Porque elas estavam numa trajetória e tinham uma atuação independente da cidade administrativa, do Novo, digamos assim, né? Do Partido Novo, não, do governo Zema. E o que elas fizeram? Foi retirar os 200 e tantos requerimentos que elas iriam apresentar com o objetivo de obstruir e impedir a votação. Ao final, retiraram esses requerimentos, mas votaram contra até para manter a coerência pessoal delas, né, e da bancada. Mas então foram 3 votos contrários do Novo e 3 da família Aro, conhecida como família Aro, que são os ligados ao secretário de Estado, que é ligado ao secretário da Casa Civil, Marcelo Aro. Isso, exatamente. E o que demonstrou também um desprestígio para a família Aro, porque foi reduzida a 3 votos. O que está acontecendo com o Marcelo Aro? Perdeu força política? Todos são sinais positivos para o prefeito, que logo terá outro embate, 1º de janeiro, para ver quem vai comandar essa Câmara Municipal. Você tem já um grupo do Marcelo Aro, que já lançou um candidato desde um dia após a reeleição de Fuad, lançou o Juliano Lopes, né? E tem o candidato do próprio prefeito, que seria o Bruno Miranda, atual líder do governo. Então, enfim, essas duas situações estão paralelamente acontecendo aí, mas já demonstrou que politicamente o governo está se fortalecendo, a prefeitura está se fortalecendo internamente. Então, o próprio Cássio Soares, que é o presidente estadual, né? Presidente estadual e líder do maior bloco da Assembleia. O maior governista, bloco Zema. E ele cobrou, afinal, qual a reciprocidade que vocês têm para nós? Nós estamos apoiando o governador na Assembleia Legislativa com 100% de apoio e aqui na Câmara Municipal o seu partido não dá essa reciprocidade. Então, daí essa reação do governo de cobrar, de ajustar, calibrar a votação do Novo junto ao prefeito Fuad. Então, eles querem uma reciprocidade do apoio que eles dão à Zema na Assembleia, do Novo também fazer o mesmo na Câmara Municipal. Então, essa aproximação está acontecendo e já aconteceu de fato, se materializou nessa votação da reforma administrativa. Daí para frente, então, os outros projetos foram naturalmente sendo aprovados, como o orçamento, os empréstimos para obras na capital, importantes, são obras de infraestrutura, saneamento, mobilidade, moradia, né? Então, assim, enfim, está avançando. Então, o prefeito vai realmente começar um novo mandato com a sua própria cara, até porque ele estava num avião fretado pelo antecessor, que foi o Calil, ele agora começa a fazer um governo com a sua própria cara. É a primeira experiência dele enquanto político, enquanto candidato, disputou a primeira eleição, ganhou, então tem um mandato para chamar de seu. Então tem tudo para acertar, ajustar aí esse mandato e a gestão de acordo com essa configuração que ele conseguiu formar na eleição, embora tenha tido muitas traições, até ele já tem em mãos lá um dossiê sobre quem, porque hoje é muito fácil fazer isso, né? Quem apoiou, quem não apoiou. Na internet é fácil você fazer esse relatório e ver quem postou, repostou, como se comportou durante o primeiro turno e o segundo turno, com relação aí ao Fuad Noman e as suas propostas, as suas ideias, a sua campanha. E do outro lado desse espectro político, há também o diálogo do Fuad com a esquerda dentro da Câmara, né, que vai ser renovada e ampliada para o ano que vem e que conseguiu a principal alteração no texto original, que foi essa mudança, como o Bruno já falou, no escopo da PBH Ativos, né, que no texto original ficaria mais fortalecido ou teria uma ampliação
na capacidade dela de gestão e acabou sendo revogada nesse novo texto, num aceno aos parlamentares de esquerda, mais associados aos sindicatos dos servidores públicos, que temiam, de fato, essa alteração. Essa BBH Tipos tem uma dinastia ali naquele comando dela, né? Há quanto tempo já está a mesma gestão, não há nenhuma alteração? Governos anteriores, se não me engano, o tempo do Márcio Lacerda ainda, o prefeito Márcio Lacerda. Que começou ali, né, naquele período do Márcio. Só para a gente fechar esse assunto, destacar pela última vez aqui a mudança que a gente vai ter a partir de 2025 na Prefeitura. São 4 novas secretarias, com isso chegam a 18 pastas, né? As novas secretarias são de Segurança Alimentar, Mobilidade Urbana, Administração, Logística e Patrimonial e a criação de uma Secretaria-Geral. E a outra mudança significativa será a redistribuição espacial ali do mapa de Belo Horizonte, que hoje tem 9 regionais, passará a ter 10 regionais, sendo que a Centro-Sul será subdividida entre a Centro-Sul e do Hipercentro, né, que fica ali mais próximo da região do coração da cidade, a Praça 7. Vai ser importante um olhar dedicado a esse Hipercentro. Um tema muito comentado na eleição, né, a revitalização do centro. Acho que foi um tema que todos os candidatos, do Fuad, do Engler, que foram no segundo turno, até os candidatos com menos votos, a Indira, a Lourdes, falaram muito sobre esse tema. E outro tema, né, para a gente fechar esse primeiro bloco de Câmara, que foi muito falado na eleição, foi o transporte público. Sempre tratado em pesquisas de opinião em Belo Horizonte como um dos principais problemas da cidade pelo próprio Belo Horizontino e também um dos motivos, né, um dos pontos em que o Fuad foi muito atacado por ser o atual gestor. O Fuad e a Prefeitura tentou aprovar um projeto para isenção do ISSQN. Imposto sobre qualquer serviço de qualquer natureza, exatamente. Na Câmara, e acabou sendo derrotado. Essa foi a derrota do Executivo na Câmara essa semana. Exatamente. Se eu não me engano, foram 13 votos favoráveis a esse projeto e outros 27 contrários, 23 mais ou menos. Precisava de 28 votos para aprovar essa retomada desse imposto, que é um imposto que vigorou na cidade entre 2013 e a 2021. Exatamente nessa mesma legislatura, só que ainda durante o governo do ex-prefeito Alexandre Calil, os vereadores derrubaram essa isenção numa época em que se tinha a CPI daquela caixa preta, a CPI da BH Trans, e inclusive esse projeto que derrubou esse imposto em 2021 veio da CPI, ela veio da ex-vereadora, hoje deputada estadual, Bela Gonçalves, do PSOL, e os vereadores derrubaram muito nessa coisa de estamos concedendo mais incentivos para as empresas de ônibus e o serviço continua ruim, né? Então os vereadores eles acabaram derrubando esse projeto da prefeitura em um sinal meio dividido ali, né? O vice-prefeito eleito, ainda vereador Álvaro Damião, esteve na Câmara tentando negociar esse projeto e passou a semana inteira na Câmara, em todas as votações. E no final ele dá um discurso muito ameno ali, tentando apaziguar a situação, dizendo, olha, a Câmara é independente, nós respeitamos, os 41 vereadores estão aqui eleitos para representar o povo de Belo Horizonte e essa é a relação que nós queremos daqui os próximos anos, né? Então, eu acho que foi um recado muito importante da Câmara que o presidente Gabriel Azevedo deixa a legislatura, né, não volta para o próximo ano. Ele sempre teve essa postura mais combativa em relação ao transporte público, em relação a alguns projetos da prefeitura. Ele deixa, mas talvez não mude tanto a relação de forças ali, né, porque a gente vai ter uma entrada da esquerda que vai aumentar a bancada, mas ela se mantém independente. Foi um dos principais votos ali contra esse projeto do imposto. E a bancada ali também da direita, do PL, também vai crescer bastante. Então, acho que o prefeito ele tem um caminho a seguir na Câmara nos próximos 4 anos, que vai ter que ser feito com muito diálogo e muita articulação ali dentro, né? Muita transparência, porque o que se chamou de caixa preta dos ônibus foi exatamente a falta de transparência com o tema. Como se trata de contratos milionários, né? Quase sempre esse assunto fica resolvido ali nos bastidores ou em reuniões mais fechadas. No entanto, falta essa transparência, porque a prefeitura queria pagar a dívida que tem com os ônibus através dessa renúncia fiscal. Agora, vai ter que então pagar de outra forma, porque eles devem às empresas de ônibus ter um passivo aí da pandemia. Porque até hoje a prefeitura não acertou
aquele período em que os ônibus ficaram operando, mas sem ter passageiro, né? Sim. Então, quer dizer, isso aí também não está resolvido e no próximo contrato, na renovação, esse assunto vai voltar. E sem reajuste da passagem também, né? É bom lembrar que a passagem ficou congelada por muito tempo, em 4,50, né? Aí depois a gente teve um debate muito grande no início de 2023, com aquele subsídio de quase meio bilhão, né, para as empresas. Chegou a ser aumentada para R$6, né, e depois voltou para 5,25. É uma discussão mesmo, né? Porque esse retorno do ISSQN que a prefeitura propunha seria amenizado em uma redução do subsídio pago pelo Executivo e pela Câmara Municipal às empresas para poder não onerar única e exclusivamente o passageiro, que é o que as empresas falam, né? A forma de sustentação financeira das empresas vindo só do passageiro, não teria opção a não ser aumentar a passagem, que já é uma das mais caras do país, hoje em Belo Horizonte. Então, houve essa argumentação, mas a argumentação não foi aceita, a Câmara fez jogo duro ali em relação. E janeiro vem aí, né? Janeiro vem aí, esse sem dúvida vai ser o assunto também, né? E aí vira o ano, sempre vem a discussão da passagem de ônibus também, né? A Prefeitura, inclusive, justificou essa retomada do imposto com a questão do subsídio, né? Dizendo que, olha, a gente está dando subsídio para as empresas de ônibus, então esse valor que eles pagam para a prefeitura está retornando para elas, né? Então, para a prefeitura não faria sentido essa cobrança do ISSQN, que é um imposto que vai acabar também com a reforma tributária daqui a alguns anos, né? Não vai deixar de existir. E só para corrigir a informação, foram 17 votos favoráveis e 23 contrários. Perfeito. Bom, vamos então ao segundo bloco para poder falar agora sobre a Assembleia Legislativa. Vamos falar um pouco mais sobre a esfera estadual, que teve uma semana também importante de manutenção do poder de Tadeu Martins Leite, do MDB. Ele segue por mais 2 anos como presidente da casa. Da edição aqui de quinta-feira do Estado de Minas, é um dos destaques. Tadeu Leite é reeleito presidente da Assembleia em uma eleição que não foi exatamente emocionante, surpresa, ou surpreendente, né? Já se sabia que o Tadeuzinho seria o candidato único ali, seria reconduzido, mas que mantém na casa um presidente com características bastante diferentes do presidente anterior, Agostinho Patrus, que era mais compromissado com a oposição ao governo Zema. O Tadeuzinho, ele não pode ser caracterizado exatamente como um deputado de situação, mas sem dúvida facilitou muito o diálogo, né, entre legislativo e executivo nesses 2 anos, e ele mesmo disse que essa é a expectativa para o próximo mandato, né, o Tadeuzinho, ele dentro da Assembleia ampliou um espaço que o Zema tinha dificuldade de entrar no seu primeiro mandato, também por um esforço do Zema, né, que criou ali a Secretaria de Casa Civil para poder colocar o Marcelo Aro, trouxe o Gustavo Valadares. Houve ali, nesses 2 anos, das duas partes, um interesse em tentar negociar. A conversa ainda é cheia de ruídos, mas é melhor do que foi nos 4 anos do primeiro mandato do governador do Partido Novo. E fica aí alguns recados, ficaram os recados e também algumas derrotas, né? Porque a reeleição de Tadeu era a reeleição da mesa diretora, e ela não foi tão pacífica, tão consensuada. Havia um céu de brigadeiro ensaiado, mas ao final o PL, os bolsonaristas tiveram um confronto lá e derrubaram o atual primeiro secretário, que é o Antônio Arantes, que vai deixar a partir de fevereiro ainda a posse deles, né? Enfim, Antônio Arantes, do PL, representando o PL, era o primeiro secretário. Mas a bancada bolsonarista que integra ali o PL, ela não estava satisfeita com a condução do líder, Gustavo Santana, né? Exatamente. E a justificativa é que ele não abraçava as pautas mais radicais, mais extremistas desses bolsonaristas. E então eles tentaram destituir do cargo, e ele trucou, né? E conseguiu, quer dizer, vou sair daqui, então eu vou para a primeira secretaria. E aí ele conseguiu por 6-5, né? Internamente, esse cargo de primeiro secretário, e aí uma vez decidido pelo PL, Tadeu não entra nisso, porque a composição dele, a mesa é a composição partidária, mas isso trouxe aí um estresse durante a semana toda, e o próprio Gustavo Santana chegou a ligar para o governador, comunicando a ele que era candidato, pedindo apoio dele, inclusive. O governador disse que não iria entrar nessa disputa, e logo em seguida avisou ao Arantes dessa manobra, né? E Arantes reagiu. Teve até um almoço na FIENG dessa semana, pedindo apoio, pedindo votos.
e conseguiu o apoio do secretário da Casa Civil de Governo, o secretário de Governo Gustavo Valadares, que chegou a ajudá-lo, mas também saiu derrotado, e Gustavo Santana impôs a sua liderança interna, vai ser o próximo primeiro secretário da mesa, que é a espécie de um prefeito da casa, né? Um dos cargos mais importantes depois da presidência, né? Então, vencida essa etapa aí, Tadeuzinho está reeleito e já mandou alguns discursos. Ele tem uma boa relação, constrói faz essa ponte que o governo não consegue fazer na base política, com a própria Assembleia, mas já avisou que na questão da privatização, ele vai conduzir de uma maneira bastante serena, tranquila, republicana, ouvindo cada deputado, para ver se isso não vai afetar um patrimônio público de 70 anos, né, construído lá atrás. Por quem? Ninguém menos do que o ex-governador de Minas, o ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek. E uma importância cultural, histórica e social imensa que tem a CEMIG, até para governar. Os governadores não conseguem governar sem uma CEMIG. Faltava dinheiro, antecipa aí para nós aí os nossos rendimentos, nosso dinheiro que a gente paga aqui, os nossos dividendos, pagar a folha de salário, enfim. Foi assim durante o governo Aécio, no governo Pimentel. E agora o Zema diz que a empresa não funciona, que ela é deficitária, que ela é ineficiente. Olha, é uma questão de gestão. Se você é o chefe dessa empresa, põe ela para funcionar, né? No entanto, prefere-se deixar ela caminhar num desmonte, num sucateamento, para facilitar até mesmo a sua venda e justificar a sua venda ao mercado. Mas então, o Tadeu já disse que vai conduzir dessa forma, sem afogadilho, e já mandou outro recado, que ele é a favor da consulta popular, porque depois da aprovação eventual de um projeto dessa magnitude, existe uma outra avaliação popular, que é um referendo, né, de consulta popular sobre se devemos vender ou não vender uma estatal dessa importância. É isso que o governo não entende, que governos são de ocasião, governos são provisórios, eles entram e saem, outros virão, mas tem que ter uma política de Estado, não uma política de governo. Porque eu acho que é importante vender CEMIG. Por quê? Então você convença a Assembleia Legislativa, convença todo o parlamento, convença a sociedade, os segmentos organizados, que aí até o referendo vai ficar a seu favor. É preciso convencer, porque se temos 70 anos de uma importância dessas empresas em nossas vidas, porque de uma hora para outra um governo que passa aqui 4 ou 8 anos muda tudo. E aí? Ao final não teremos mais com companhias importantes como o abastecimento de água, o saneamento, a energia elétrica que leva a energia para esses rincões de Minas Gerais, que é uma coisa que uma empresa privada não vai ter interesse de se preocupar com uma escola que está numa área rural, com uma instalação de uma empresa, de um empreendimento qualquer que necessite desse incentivo, desse subsídio inicialmente, não vai se preocupar com isso. Então, é preciso conversar. Democracia é isso, né? Conversar com todos os segmentos, convencê-los que a sua ideia é realmente a mais importante para o Estado. Isso não aconteceu. O que o governo faz? O governo envia um projeto para a Assembleia Legislativa, como aconteceu. O governador na China, o vice aproveitou, deixa comigo, deixa que eu chuto. Pegou o projeto, colocou debaixo do braço, ele pessoalmente foi até a Assembleia Legislativa, não conversou com o presidente da Assembleia. Dizem que ligou para o presidente, não estou aqui não, estou fora. Mas eu estou levando um projeto, mas lógico, você pode levar. A prerrogativa de levar projeto, apresentar projeto, do governo, não é nossa, não, nós recebemos. Sim. Então estava lá Simões sozinho, Matheus Simões sozinho. Muito simbólico, né? Ele lá do lado, assim, protocolo, que registra o protocolo. Ele levou pessoalmente. E deu entrevista. Sem nenhum demérito aos office boys, mas ele parecia um office boy do governo, levando aquele projeto. E muito simbólico. Registrando, protocolando. Muito simbólico ele estar isolado, sem deputados atrás dele. Sem nenhum aliado, nenhum deputado, nem do baixo clero que podia estar lá. Sim, senhor governador, estou aqui apoiando. Ninguém, dando entrevista, assumindo aquela função, quase cumprindo. O governador está chegando, deixa eu resolver logo essa parada, porque para o mercado eu estou cumprindo meu papel, que é o nosso principal apoiador. Né? Estou dizendo para o mercado que eu fiz a minha parte, eu quero vender as empresas, eu quero privatizar. A Assembleia que depois não vai concordar e que vai rejeitar isso. Eu tentei, né? Eu tentei, fiz a minha parte. Agora, ele fez então duas partes, porque também, se alguém do mercado soube dessa manobra dele, dessa movimentação dele, alguém comprou ação ali, vendeu ação acolá e ganhou um salto. E você viu que a própria ação da CEMIG foi 9% de aumento que ela teve, a da Copasa uns 3% a 4%. Quer dizer, como é que é isso, né? Explica isso aí. Não sei se alguém vai apurar não, mas devia. O Bruno fez até a matéria, né, que o mercado está bastante reticente em relação à capacidade do governo de obter vitórias na Assembleia em relação à privatização
da CEMIG e da Copasa, e não só de obter vitórias em relação à privatização, mas isso que o Orion trouxe também, que é a questão do governo atuar em duas frentes em relação a essas privatizações na Assembleia, porque não só deseja, e já anunciou isso, inclusive nessa ocasião do Matheus Simões, não só aprovar os projetos de lei que tratam da privatização, mas aprovar também a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que retira a necessidade do referendo popular, que desde 2001 faz parte do texto constitucional de Minas Gerais, que se quiser privatizar a Gasmig, a CEMIG ou a Copasa, não basta ser aprovado pelos parlamentares, teria que passar por um referendo e o próprio eleitor de Minas Gerais decidir se aprova ou não que essas empresas vão para a iniciativa privada. Tudo leva a crer que esse caminho vai ser mais discurso do governo do que realmente efetividade dentro da Assembleia. É um caminho muito difícil, né? Até mesmo porque um referendo, se acontecer, provavelmente acontece no ano de eleição, em 2026, né? Junto com uma eleição para governador, para deputados estaduais. Então, é um caminho muito difícil para os deputados aprovarem essa privatização agora. Agora, só voltando um pouco na questão do Tadeuzinho reeleito e essa aproximação dele com o governador Romeu Zema, vale citar que o governador esteve com o Tadeuzinho nesse mesmo dia, né, nessa quarta-feira, se eu não me engano. Esteve após a reeleição do Tadeuzinho. Após. Isso. Para tomar um café, conversar ali, discutir as pautas. E foi com o Tadeuzinho que o projeto de recuperação fiscal avançou na Assembleia, né? Finalmente saiu daquele limbo, né? Exatamente. Apesar do próprio Tadeuzinho ser um cara que se manifestou várias vezes contrário ao projeto e articulou também um projeto paralelo do Propag com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? É outra esquizofrenia desse governo, né? Sim. O governo Zema participou dessa negociação em Brasília, está aguardando a aprovação. Câmara dos Deputados ficou de votar isso? Isso. Parece que pode ter uma votação semana que vem. Eu vi o deputado Odair Cunha falando sobre isso. Está no pacote lá de aprovar esse projeto, depois vai para a sanção do próprio presidente da República. Ou seja, como é que o governo que participa desse projeto, que acredita sim, teve que passar a acreditar nesse projeto, mas participou das negociações, foi lá em Brasília, conversou e deu a volta. E elogiou, né? O Valadares elogiou, o Ara elogiou, deu o aval. Simões, o Zema. Aí vem para cá e apresenta esse outro projeto. Maluco, não sei o que vocês estão querendo. Por isso que a gente acha está achando que o mercado ficou satisfeito de ganhar alguma coisa na Bolsa, pelo menos, porque não vai ganhar nada. E porque essas empresas serão federalizadas. Exatamente. É bem possível a federalização delas, né? Acho que só para a gente encerrar a questão da Assembleia, fala do IPSENG, né? Que depois de 7 meses travado, teve a eleição no meio, claro, que é mais difícil avançar com essas projeto pautas. de reajuste aos servidores, né? A própria adesão RRF quase 80%. Em primeiro turno, né? Isso, o IPSENG foi aprovado em definitivo, né? O reajuste do teto e do piso, né? Em quase 80%, como o Orion falou. Sem muitas dificuldades agora, né? Teve uma votação um pouco mais apertada, mas não deixa de ser uma vitória do governador. São 2 pesos e 2 né? medidas. Veja bem, por que ele não fez o mesmo com o Exatamente. Instituto de Previdência dos servidores militares? Que tirou da pauta. Também está em tramitação, né? Está aguardando uma hora de enfiar a faca, porque o governo Zema não colocou no teto de gastos, apresentado lá nesse regime de recuperação fiscal, o pagamento, os gastos com a Previdência Militar. Ou seja, alguém tem que pagar essa conta. Seremos nós novamente, serão os servidores militares. O projeto vai ter que voltar para a pauta, o governo vai tirar aquela contribuição patronal de 16%, que deveria fazer e não está lá no teto de gastos, então ele não vai fazer, não tem esse compromisso nesse relatório para o Secretaria de Tesouro Nacional, ele não apresentou essa proposta, ou seja, ele não vai pagar. Embora o TCE tenha emitido a definição de que o governo deveria responder à lei estadual, né, e aí voltar a pagar esses 16%. O que a gente até trouxe em outras edições, conversamos com o Sargento Rodrigues, que é o principal representante dos militares das forças de segurança, é que ele acredita que o governo agora vai tentar acelerar o projeto do IPSM também, né? Porque agora que se viu obrigado pelo TCE a voltar a fazer a contribuição patronal, vai precisar agir ali dentro da Assembleia para tentar, de novo, voltar a não ter essa contribuição ou baixar bem significativamente, né? Tão importante quanto isso, o passivo que tem ali, que o governo não paga há quanto tempo já? Pois é. São 7 bilhões de reais. Assim, não sei como que o Instituto está funcionando, que é um dos melhores planos de saúde, até do Brasil, inclusive. Como é que a área militar vai ficar? Os militares, muito tempo defasado, né? Os seus servidores, os ativos, os reformados e os familiares.
Né? Você tem ideia que cada batalhão aí tem um médico de plantão. Né? De uma hora para outra você vai ter que tirar esse médico de lá. Então, assim, o serviço vai ficar deficitário muito mais, assim, o risco é muito maior, porque os servidores civis há muito tempo está deficitário, está aí sucateado. Exatamente. Então, a força política dos servidores civis não está no mesmo nível dos servidores policiais militares. Ressaltando um pouco as vitórias que a oposição teve nessa tramitação do IPSENG, conseguiram retirar a parte do projeto que autorizava a venda de 6 imóveis do IPSENG e retomaram as condições de isenção para menores de 21 anos e algumas outras situações. Acho que vai citar nisso também que um relatório da Receita Federal, né, o relatório de gestão fiscal da Receita Federal, do Tesouro Nacional, inclusive, desculpa, relatou que o governo excedeu novamente o limite de gastos com o pessoal, né, no segundo quadrimestre desse ano. Né. O governo aí tem um limite de gastos com o pessoal, aí eu digo salário, aposentadorias, benefícios, que não pode ultrapassar 49% da receita corrente líquida do Estado. E a última vez que o governo esteve dentro da regra foi no terceiro quadrimestre de 2022. Né? Agora, os gastos com os servidores em salários e benefícios são estimados em 49,68 bilhões, que são 50,12% da receita do Estado, que isso vai contra a lei de responsabilidade fiscal. A matéria que o Bruno fez, inclusive, ao longo da semana, e o governo Zema emitiu uma nota, né, dando várias justificativas para isso. Primeiro começa dizendo que enxugou muito a folha em relação ao que era o governo de peso da Pimentel, folha ao governo Pimentel, e fala ali, olha, a gente se viu obrigado a cumprir com o piso nacional da educação, se viu obrigado a fazer um reajuste aos servidores, e aí não conseguimos ficar na linha, quase que como se desculpando por fazer o reajuste das perdas inflacionárias, né? Exatamente. E, inclusive, acho que vale a pena citar que ultrapassar esse limite chegou no seu pico justamente quando o governador reajustou seus próprios salários e dos seus secretários, né, em mais de 300%. Chegou mais ou menos ali no final de 2023 com 51,37% do limite dos gastos. Mas eu tenho um dado aqui, olha, que o governo vai chegar até o final do ano, com 31/12 aí, que ele emitiu agora um decreto, né, para fechar o ano fiscal, recentemente, mas vai chegar até 31/12 com 30 bilhões de reais. E o total do pago da dívida vai ficar em torno de 2,1 bilhão, 2 bilhões para o pagamento da dívida. Quer dizer, seria se fosse uma situação normal, seria 14 bilhões anuais. Enfim, a situação de caixa falta transparência desse governo. Né? Com certeza. E se continuar quebrando a lei de responsabilidade fiscal nessa questão do salário dos servidores, tem uma série de limitações ali. Não pode contratar empréstimos, fica difícil conseguir crédito no mercado e tem que enxugar a máquina, né? Ou demitir, ou exonerar servidores, ou diminuir os salários. Assim, pelo menos na narrativa ou no oficial, né? Do próprio governo, né? Colocar essa incapacidade ou impossibilidade pelo lado do governo na conta dos servidores faz todo sentido também. Né? Esse tem sido o discurso, né? E você veja bem que durante todo o tempo do processo de adesão ao regime de recuperação fiscal, houve cobrança da Secretaria de Tesouro Nacional depois do próprio STF, da falta de transparência do governo em mostrar que esses números correspondem a essa realidade. Aí a contrapartida que o governo deveria estar dando não deu nesse pagamento da dívida, né? E voltando então à questão do IPSENG, nós falamos também a questão dos deputados que mandaram um recado para o governador, que votaram a favor, porque era um compromisso de 7 meses aí de tramitação, em função das eleições, eles adiaram para o final do ano, compromisso do Tadeu Leite, compromisso dos deputados de votar, e votaram. E depois disso os deputados mandaram avisar para o governador, por meio do seu líder, que não ia votar mais nada neste ano de interesse do governo, porque não cumpriu a promessa de emendas secretas também que o governo de Minas tem com esses parlamentares da base aliada. Então eles não vão votar aquela agência que o governo, agência de regulação dos transportes, Artemig, né? Artemig, o governo tinha como prioridade. Por quê? Porque por meio dela vai regular a cobrança de pedágios, que está
uma chiadeira no interior, especialmente R$3 de pedágio, para quem mora no mesmo município, vai de um distrito para o outro. Quem mora no município, produtor tem que levar o seu produto para o município vizinho, tem que pagar 13 para ir, 13 para voltar. Então, o governo que vetou um projeto que evitaria isso. Essa cobrança dupla, né? Cobrança dupla do pedágio e, a duras custas, conseguiu manter esse veto na Assembleia, né? Então, de novo, né, para poder corroborar com o que você está falando, Orion, os deputados da base tiveram um ano muito desgastante, né? E ano eleitoral, né? E agora o pós-eleitoral vem aí porque tem que viabilizar as gestões. O prefeito que está lá agora tem que fechar as contas dele. E as contas não estão fechando. E o que vai começar, precisa saber onde ele vai investir, como é que cumprir a promessa de campanha. Então, além da agência, tem aqueles projetos de privatização da área hospitalar, GEROSP, que privatiza a administração dos hospitais da FEMIG, né? Exatamente. Tem a outra privatização da Coab, ele quer extinguir o fundo habitacional, para logo em seguida esvaziar e acabar com a Coab, né? E tem outro projeto também ali que é o do... Qual nós citamos aí? Não me lembro aqui exatamente. Tem o do IPSM também, né? O IPSM está para o ano que vem. E a questão da CEMIG... Já era mais vai difícil, ficar na gaveta e o governo não fez o dever de casa, que era aprovar a extinção do referendo, não conseguiu aprovar essa PEC, né? Mas tem uma coisa importante aí também, que é a questão nós falamos aqui da agência e da privatização da Coab e também da GEOSP, né? Enfim, o governo vai conseguir aprovar apenas, de acordo com esse combinado, com esse acordo, a criação de mais colégios Tiradentes em cidades onde tem um batalhão. Pauta do deputado Sargento Rodrigues, né? Mas conseguiram, o governo queria em compensação extinguir 7 mil cargos do ensino médio, entre eles 1.800 daquelas merendeiras, antigas merendeiras, que agora chamam de ASB, né? Isso. Então, ganham menos de um salário mínimo. O governo queria extinguir esses cargos para poder justificar a criação dos colégios militares, que é a pauta lá do grupo bolsonarista também. Enfim, o ano que vem vai ser difícil, governos que não têm orçamento para pagar essas emendas. E aí foi uma promessa do secretário Gustavo Valadares, que herdou do antecessor Igor Edson, que também não conseguiu, caiu, e o Valadares está ali conseguindo se equilibrar. Está na coluna do Orion, que foi publicado na quinta-feira, mas você consegue acessar também pelo am.com.br, se for assinante, assina na versão digital do nosso jornal, e também pode ler outras matérias sobre esse assunto. A gente publicou na semana passada, inclusive conversamos com o Gabriel Ronan também em uma das edições do podcast sobre as emendas PIX, né, as emendas secretas para os deputados, que também existem a nível estadual e que ajudaram bastante nas reeleições, né? Houve bastante... essas emendas foram bastante utilizadas ao longo do ano eleitoral, então talvez o orçamento tenha ficado mais complicado tanto para o final do ano agora, como para o ano que vem. Realmente as cenas dos próximos capítulos vão ser bastante interessantes. E você acompanha aqui com a gente. O orçamento deve ser a última votação da Assembleia, né? Segundo a coluna, não tem mais nada para votar, vota o orçamento e entra de férias. Os projetos dos próprios deputados, né? Exatamente. Eles vão priorizar, naturalmente. Bom, vamos então ao terceiro bloco, que é o nosso bloco talvez mais interessante no ponto de vista dos bastidores, porque é uma notícia que chamou muita atenção logo de cara no início da semana, e uma notícia que fala sobre o futuro imediato da política mineira e nacional, mas fala muito também sobre os próximos 2 anos, até 2026, publicada aqui na coluna Além do Fato, assinada pelo Orion, vi-se dizer uma certa filiação no PSD de Fuad, falando sobre o convite feito pelo Gilberto Kassab, grande cacique do PSD nacional, ao Matheus Simões, que está aí negociando sua saída do Partido Novo. O Orion, fala um pouco para a gente como é que se deu essa apuração e também como que está a situação do Matheus Simões agora dentro do governo com essa informação veiculada. O Matheus Simões ele precisa viabilizar a candidatura dele, que vai ser uma candidatura de reeleição, porque o governador Zema deverá deixar o cargo em abril de 2026, né, ou até antes, para fortalecer mais ainda esse projeto de Simões, e ele precisa se viabilizar. O Novo descobriu que ele não conseguiu fazer construir um projeto político, né? Ele precisa ter fundo eleitoral, ele não tem dinheiro, né? Ele não tem uma estrutura partidária, não tem aliança partidária.
ele não tem nem tempo de televisão. Então, tudo aquilo que o Novo dizia lá atrás, no seu estatuto original, de que não faz aliança com outros partidos, que não vai usar o fundo eleitoral, e sempre usou, porque quando você participa do programa eleitoral, o horário gratuito eleitoral, ele é financiado com dinheiro público. Então, não há como você dizer que dessa água não vou beber. E o Novo não conseguiu se viabilizar. E o risco é muito grande, porque Zema foi eleito, a gente pode recordar em 2018, pela onda da Lava Jato. Exatamente. Havia uma estafa, um desgaste, uma fadiga de material dessa briga, polarização de Tucano e petista, Anastasia e Pimentel. Chegou um momento que apareceu aquele outsider, aquela alternativa. O Salvador na sexta-feira, na quinta-feira, antes da eleição, ele falou, Bolsonaro, entendeu? E aí subiu, ganhou a eleição e se confirmou no segundo turno. A reeleição dele também foi eleito por quem não tinha oposição. Exatamente. Calil não fez a oposição adequada, não construiu esse projeto no interior de Não Minas conseguiu Gerais. levar Né? o nome pro Então, interior. foi fácil. Até aí, o Rai caiu 2 vezes no mesmo lugar, contrariando O ditado, né? o ditado aí. E agora não sei se vai cair 3 vezes no mesmo lugar. Então, não dá para ficar confiando na sorte. Então, precisa agir. E Simões está buscando um partido que possa dar para ele essa sustentação. O PSD é um partido que é um refúgio de quem não quer saber de polarização petista, bolsonarista. Tanto é que o próprio PSD tem 3 ministros no governo Lula e tem uma secretaria importante no governo São Paulo, Tarcísio de Freitas. Com o próprio Kassab. Que ele é, inclusive, conselheiro do Tarcísio de Freitas. Então, para onde que vai Kassab numa disputa eleitoral? Ele quer estar em todos os lugares. A busca de poder para ele é um pragmatismo. Né? Então, imagina você se ele conseguir a filiação do futuro governador de Minas Gerais, vai disputar a reeleição na sua legenda, né? Ou coligado, talvez, ou filiado ao seu partido. E o próprio presidente estadual, Cássio Soares, também sonha ser o vice dessa chapa, né? Então, essas conversas acontecem. Só que aqui, nos últimos tempos, as pessoas começaram a conversar, falar em democracia, conversar, está causando espanto geral, susto em todo mundo, como se não pudesse conversar mais. Exatamente. Aí, qual o problema de você me convidar para trabalhar aqui, ou convidar para filiar? Você pode não se confirmar, talvez não prosperar, mas eles conversaram, discutiram possíveis alianças. Por quê? Partindo do princípio que o grande nome do PSD, que é o senador Rodrigo Pacheco, não está interessado em disputar o governo de Minas. E ele é um nome forte, quer dizer, é o plano A do PSD. Mas tudo indica que ele está mais interessado em ser indicado a um tribunal de contas da União. Até o próprio STF. Né? STF, o STJ, enfim. Ele é do direito, né? Ele é do direito, então ele... Existe, inclusive, um papo que uma possível reforma ministerial do governo Lula, o Rodrigo Pacheco assuma o Ministério da Justiça, né? Com o Lewandowski indo para o Ministério da Defesa, uma saída do José Múcio ali, né? O Pacheco é muito próximo do Lula, nutriu essa proximidade ao longo desses primeiros 2 anos de mandato. E é uma possibilidade, né? E aí também tem esse desejo de possivelmente integrar um tribunal, ir para o STF, que ele já era cotado, né? Mas acabou indo Flávio Dino, correr mais por fora, né? Lembrando que o Pacheco necessariamente deixa o cargo agora, né? Deve fazer o seu sucessor no Senado, Davi Alcolumbre, mas não vai ter mais esse destaque até 2026. Ele é essa figura de muita importância e aparições na mídia nesses últimos tempos, porque é o presidente do Senado. O presidente do Senado, num momento muito controverso da história da República, né, com tentativas de golpe, com uma necessidade de comportamento de defesa institucional muito forte, mas que provavelmente nos 2 anos em que ele não tiver nessa função vai precisar atuar de forma mais incisiva em tentar se manter em destaque na mídia por conta própria e não mais por conta dessa importância que o cargo lhe confere. E o Pacheco não é uma figura, vamos dizer assim, carismática, né? Não é um político dado a grandes discursos, a grandes aparições públicas. É um cara realmente quase sempre muito sereno, quase sempre muito pautado na ideia do diálogo, equilibrado, né? Então, assim, não sei se isso pesa na própria decisão dele de não tentar concorrer ao governo de Minas, sendo que seria o nome
natural do PSD, mas olhando pelo outro lado, né, Orion, essa movimentação do Kassab já mostra que o partido está pensando realmente em 2026 e não tendo ele como alternativa. Considerando que ele não será mesmo esse candidato. Porque algumas pessoas dizem para mim, ele não será candidato, com muita convicção. Sim. Em função de tudo isso aí. Quer dizer, essa importância histórica que ele teve, nesse momento conturbado do país como um todo, também foi motivo de desgaste para ele. Exatamente. Sim, Onde ele vai, ele pode ser. As pessoas estão perseguindo ele, vaiando ele. A sala bolsonarista, os seguidores de Bolsonaro, não concordam, que achavam que tinha que ter um posicionamento mais a favor deles. A favor da anistia. E a favor, inclusive, da questão de impeachment do STF. Enfim, essas coisas, essas pautas malucas aí do bolsonarismo. Nicolas Ferreira faz uma grande oposição a ele no estado. E o nome dele é um dos mais citados nessas passeatas bolsonaristas, né? Alexandre de Moraes, Lula e o Pacheco ali. Que não faz, como se ele não estivesse fazendo nada, né? E nomes desses caras aí não querem entrar numa eleição e perder amanhã para Cleitinho, para Nicolas, eu não sei o quê. Porque seria uma mancha na carreira deles, né? Na carreira política. A candidatura do Pacheco é algo que precisa ser construída, né? E não sou eu que falo isso. Abraçada, né? Abraçada. A própria prefeita de Contagem, Marília Campos, que é uma entusiasta do Pacheco e talvez um nome que talvez a gente colocasse na disputa também pelo PT, um pouco mais difícil aí, porque o PT tem essa rejeição, ela sempre diz, Pacheco é meu candidato, mas é uma candidatura que tem que ser construída, tem que ser levada até o eleitor. Tem que convencer o próprio Pacheco, né? Porque você tem que ter pelo menos duas características numa disputa como essa. Você tem que ter apetite pelo poder, né? E humildade para ouvir, ser xingado, criticado, enfim. Tem que calçar essa andada da humildade, sair por aí no interior de Minas Gerais, ninguém sabe quem é você, muitas vezes. E você tem que se apresentar, convencer as pessoas e que a sua importância em Brasília é uma, mas aqui, ali no interior de Minas Gerais, no norte, tem que ter outro tipo de importância que você tem que divulgar. Então eu acho assim que Pacheco é realmente um nome muito forte, mas eu acho que ele não tem esse apetite. Quantas vezes esteve aqui em Minas Gerais nesse ano? Poucas. Pelo interior. Tivemos eleições em 2 turnos. Quantas vezes ele votou aqui? Nenhuma deles, tendo como candidato prefeito. Que é do partido dele. Exatamente. Enfim, ele só esteve aqui quando o pai dele, né? Para sepultar o pai dele. Ele esteve aqui para receber uma homenagem do FMG também e na posse do TRF. Então não está fazendo o dever de casa, tem que sargentear pelo interior. Você não vê grupos políticos fazendo a defesa da campanha dele, o marketing, que é importante, alguém está já preparando construindo esse projeto político. Isso não existe. É muito diferente do próprio Simões, né? Que ele já anda pelo interior com o governador há muito tempo, né? E quando você vai conversar com prefeitos do interior, né? Eles sempre citam o professor Matheus, né? Como uma figura importante aí no diálogo com recebendo prefeitos. Você viu que a Berto hoje entrou no assunto, também nesse assunto, que ele estava recebendo prefeitos sem controle, sem critério. Mas por quê? Os deputados reuniam lá um punhado de prefeitos e levavam mostrando prestígio para o governador e... Só que havia o descontrole, a falta de critério. Tinha deputado levando prefeitos de uma região que não era dele. Exatamente. E aí o deputado daquela região deu uma grita, peraí, está errado isso aí. Né? Então tem que saber fazer essa política também. O Simões cresceu bem nesse vácuo deixado pelo governador Romeu Zema, né? Que é um cara que não se diz e não se mostra afeito a essas negociações, às conversas, aos debates políticos. E o Simões ele acabou assumindo esse papel de ser o cara que conversa tanto com o mercado, conversa com os prefeitos, conversa com os deputados. E agora, né, nesses próximos 2 anos, pode ser também um cara que conversa com o eleitor, né? Mas essa figura mais apresentada do governo. Mas os dois sempre muito presentes no interior, né? Tanto o governador quanto o vice, acho que muito numa toada do que mostrou a eleição de 2022, né? O interior tem muita força para eleger no estado, né? Acho que foi uma falha do E mais um ponto né? aí, viu, Bruno Bernardo, que está levando o Simões a se movimentar. Por quê? Por mais que eles tenham tido o apoio dos 2 raios no mesmo lugar, eles entraram na eleição agora municipal de forma totalmente equivocada e errática, que eles perderam quantas vezes? Lançou primeiro a secretária Luísa Barreto. Secretária depois, que teve que voltar para o estado agora, né? Eu também gostaria de disputar dessa forma, tá? Sem perder a condição, sem perder o poder. Então, veja bem, ela era secretária, foi lançada a candidata a prefeita, a pré-candidata a prefeita, depois, sem convencer muito, porque o próprio governador de muito rateava com isso, né? Depois retirou a candidatura dela para apoiar o Mauro Tramonte, que era o eleito da época. Estava disparado na frente. Era o favorito da época. Deu ruim também, né? Perdeu mais uma vez. Na terceira vez... Com o Bruno Engler. Apoiou o Bruno Engler.
perdeu uma terceira vez, que perder 3 vezes numa mesma eleição. Aí, assim, as luzes vermelhas estão acesas em todos os lados, todos os cantos da casa. Né? E agora, Simões já começando a perceber que é importante construir esse projeto e com a estrutura partidária. Agora, para a gente finalizar o nosso podcast de hoje, queria ouvir de vocês o que vocês acham, porque lendo a coluna do Orion, um outro pensamento veio à minha mente, assim, de quanto tempo o Kassab vai continuar conseguindo, com essa capacidade e essa eficiência, ser essa figura camaleônica da política brasileira em um cenário em que existem lados opostos muito ruidosos, né? Porque a gente já falou aqui, o Kassab é braço direito e secretário de governo do mais bolsonarista dos governadores, ou pelo menos o mais importante entre os governadores bolsonaristas, que é o Tarcísio de Freitas em São Paulo. Ao mesmo tempo, aqui em Minas, lidera um partido que na última eleição fez uma dobradinha com o PT para o governo do estado e para o Senado, lançando Alexandre Silveira, que hoje é ministro do Lula, e o PSD, que teve aqui na Prefeitura de Belo Horizonte o apoio do PT também, pelo menos para o segundo turno, e uma ala importante do PT queria que o partido já tivesse apoiado o Fuad logo de cara, sem lançar o deputado federal Rogério Corrêa ao governo. Agora acena ao Matheus Simões, e uma outra situação que a gente fica pensando no que está acontecendo é o outro lado. O PT vai se manter nessa dobradinha com o PSD se o nome do partido for o vice-governador do Zema ao governo do estado? A minha dúvida é essa: até quando o PSD do Kassab vai continuar sendo eficiente em ser essa sigla amigável para todo mundo no Brasil, né? Ele abraça o bolsonarismo e abraça o lulismo também. A história está aí, tem filas, né? Você se lembra de Antônio Carlos Magalhães? Quanto tempo ele mandou na República também, com o PFL dele, né? Sim. Passou pelos governos militares, depois o governo Fernando Henrique Cardoso, né? E só no governo Lula que não teve espaço. A partir daí, deixou de ser o líder Antônio Carlos Magalhães, até depois veio a falecer. Você tem José Sarney, essas eminências pardas sempre existem aí nos governos, né? Sarney até hoje é conselheiro da República. Durante o governo Lula, né? Ele é muito aliado, muito conselheiro de Lula. Renan Calheiros. Então, assim, o Kassab está fazendo o dever de casa, que é construir estruturas. Quais são essas estruturas que são importantes? Ter bancada federal, ter deputado federal. O número de deputados federal que você tem... Aumenta o dinheiro do fundo eleitoral. Aumenta o fundo eleitoral, aumenta o tempo de televisão. Você vira noiva de qualquer eleição, todo mundo quer ter seu apoio. Vira o fiel da balança. Já aconteceu isso né? Já aconteceu isso com o PMDB, Michel Temer, foi a outra eminência parda, antes era Antônio Carlos Magalhães. Enfim, quem opera bem essa questão política tem poder, tem essa influência. Né? E, ao mesmo tempo, nós falamos aqui de tempo de televisão e fundo eleitoral, são aspectos eleitorais. E o aspecto administrativo? Lá no Congresso você dá apoio ou não a esse governo, você ajuda a governar. Você vai ter pastas, vai ter ministérios. Né? O secretário aqui da Casa Civil, votos, né? Marcelo Arer, ele faz um pouco esse perfil, não sei se com a mesma competência não, ele tenta construir esse influenciador. Eu acho que a política brasileira ela tem essa característica que um personagem como o Kassab pode apoiar o governo em várias frentes e ser oposição em outras, né? Ele pode fazer oposição em São Paulo e apoiar em Minas Gerais, né? Ele consegue ter esse trânsito aí, porque é uma característica da nossa federação. Eu acho que o PSD hoje é um partido um pouco sem identidade, um partido que joga nos dois lados. Não tem nenhuma identidade partidária, sem política, né? É um pouco difícil prever até onde vai o Gilberto Kassab, né? Eu digo assim, questões bem específicas, por exemplo, em Minas Gerais mesmo, né? Como o Orion bem trouxe os exemplos históricos, o poder do Kassab é muito bem consolidado. E talvez ele tenha derrotas aqui e acolá, mas que vão ser muito bem tranquilizadas ou muito bem amortizadas pelo poder que ele já conquistou. Eu digo aqui em Minas mesmo. Será que o PT se mantém como um partido que vai fazer PT tem turbulência, né? Está trocando totalmente, a presidência. E o PT mineiro também. A primeira nacional, depois vem a repercussão para cá. Porque o presidente de partido, o exemplo é o Kassab, né? Ele tem um poder imenso, tal qual um presidente da República. Exatamente. Ele decide quem vai ser eleito e quem não vai ser eleito no partido dele. Então é tão importante quanto o presidente da República, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, porque ele tem influência, porque ele tem a chave do cofre
com esse chamado fundo eleitoral, porque o fundo hoje que financia uma campanha política, ele é público. Exatamente. Não é mais como havia antigamente, pelo menos até onde a gente sabe, até onde a gente pode enxergar, o Caixa 2, a influência do poder econômico não é mais autorizada, não é mais oficial. Então, o recurso é o fundo eleitoral, que é o financiamento público de campanha. Perfeito. Bom, a discussão vai seguir pelas próximas semanas, pelos próximos meses, ao longo do próximo ano, com certeza. Exatamente. Nesse podcast a gente vai encerrando, até porque o nosso tempo já está bastante avançado. Falamos então sobre Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e sobre essa notícia importante trazida na coluna do Orion a respeito do vice-governador e suas pretensões para 2026. Novamente agradeço ao Orion Teixeira por ter participado do nosso podcast. Foi um prazer, Bernardo, Bruno, conversar com vocês, né? Ótimo. Trocando ideias, informações e aprendendo muita coisa também. E aos nossos tele-ouvintes, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Bruno, também pela participação. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Orion. Foi sempre um prazer ouvir e conversar. É sempre ótimo. Bom, a gente fica por aqui, lembrando que a cobertura completa de política de Minas Gerais, Belo Horizonte e também do país você encontra no estado de Minas, todos os dias na edição impressa e o tempo todo sendo atualizado no nosso portal em.com.br. Um abraço e até a próxima.